Irmãos e amigos, hoje queremos prestar uma homenagem aos nossos queridos pretos velhos e caboclos. Hoje queremos falar um pouco dessa figura que tem muitos que não dão o necessário valor, mas que foram e continuam sendo entidades de grande valor dentro da doutrina espírita. Cabe aqui uma explicação de quem são essas entidades na realidade. Pesquisamos muitos livros antigos para poder passar aos nossos irmãos e amigos esta mensagem que consideramos de grande valor. Para iniciar, os pretos velhos, ex-escravos, são espíritos que ocuparam no seu passado elevadas posições sociais. Mesmo na política, na nobreza, reis, médicos famosos, reis ou santos que caíram pelo orgulho, pela vaidade, opressão, transgressores da lei do amor e que, arrependidos, reencarnaram na África e vieram em levas como escravos para o Brasil, onde, através do sofrimento, resignação e paciência, adquiriram a humildade. Relatamos aqui uma bela história denominada Uma Lição para o Doutor. Raul Henriot, falecido em 1939, sem sombra de dúvidas, o que a parapsicologia denomina um sujeito muito dotado, e o espírito o chama de um grande médium. Inúmeras manifestações se deram ao seu redor, partindo de diagnósticos de doenças complicadas e chegando aos fenômenos de efeitos físicos. Do amplo repertório de casos protagonizados pelo velho medianeiro do mundo espiritual, que circulam até hoje em Belo Horizonte e arredores, vamos aqui rememorar um caso que nos foi narrado pelo senhor Domingos Moutinho Teixeira, outra figura ilustre do espiritismo. Um senhor idoso, cujo nome não declinaremos, por motivo de família, era pai de um renomado médico mineiro. Ele foi acometido de uma grave doença que resistia bravamente a todos os recursos da medicina acadêmica utilizados pelos filhos e outros colegas de profissão. Com o passar do tempo, o definhamento lento, mas constante do ancião, alguns dos seus familiares tentaram sugerir ao médico que procurasse rever o seu receituário orgulhosamente. Porém, o jovem médico retrucou dizendo que seu pai tinha o privilégio de estar contando com a assistência de alguns dos mais caros médicos e mais solicitados pela fina nata da sociedade. Apesar da empáfia do clínico, o enfermo continuava a definhar. Certo dia, aproveitando a ausência do doutor, um dos seus irmãos solicitou a Raul Henriot que comparecesse à cabeceira do doente, visando a obtenção de alguma forma de auxílio espiritual. O médium atendeu o seu chamado e, na presença de poucos amigos e membros da família, caiu em transe, sendo incorporado por uma entidade que personificava um preto velho. Jesuíno, esse era o nome da entidade. Com uma pronúncia bastante característica, conversou com o doente e começou então a aplicar um passe. Nesse instante, irrompe pelo quarto um outro filho do velho, o doutor, que com palavras ásperas lamentou o pouco que seus familiares faziam dos seus conhecimentos, a ponto de ir buscar um homem ignorante que mal sabia falar para interferir no tratamento do pai.
diante de tais acontecimentos, a voz doce e calma de Jesuíno se modificou. Ele ficou ereto. E o médio Raul Henriot teve a sua postura inteiramente alterada e foi com uma voz firme que não disfarçava o inteiro sotaque francês e a elegância de um nobre que dirigiu-se ao jovem acadêmico, aquele médico. Meu caro, se é esta a vossa vontade, meu nobre colega, vamos ter uma conversa de especialista para especialista, pois do meu peito foi agraciado com todas as honras e considerações que pôde receber um médico da França. Enquanto vivi como profissional da medicina, com vista obscurecida pela vaidade e pelo orgulho, fui um aristocrata que conseguiu alcançar uma clínica ultra selecionada e obter os mais altos honorários. Naquele tempo, doutor, eu era muito semelhante ao que o senhor demonstra ser hoje. Após isso, na mais sofisticada tecnologia técnica, a entidade comentou com seu colega terreno a doença que corroía o organismo de seu pai e os motivos pelos quais o diagnóstico feito pelo acadêmico não havia sido correto. A precisão dos conceitos emitidos e o requinte de terminologia empregada pelo doutor abalaram profundamente a arrogância do jovem, que tentava, em resultado, descobrir uma falha, um deslize, por menor que fosse, que pudesse reforçar novamente a sua incredulidade. Agora a entidade espiritual completou. Meu caro, se você quiser ainda maiores detalhes sobre o mal que rouba a saúde do seu pai, leia na página 317 do livro que ontem à noite você trouxe e colocou lá na sua estante. Lá está a descrição de tudo o que acabamos de comentar aqui. Confuso e inteiramente assombrado, uma vez que nenhum dos seus familiares poderia saber do tal livro, o doutor correu até o seu quarto. Emocionado, constatou o detalhe da página que ele próprio desconhecia. Os presentes na cabeceira do doente, e que serviu de testemunhas atônitas para o que se passava, puderam notar a modificação da expressão do jovem médico quando ele retornou ao quarto do seu pai. A sua arrogância havia desaparecido. Seus olhos estavam marejados de lágrimas e sua voz saía a custo quando ele então balbuciou: doutor, o senhor está certo. Ajude-me agora a curar meu pai. Nesse instante, o médico voltou a assumir a postura e o linguajar de Jesuíno e foi na personificação do velho, desse preto velho, que continuou. Ele disse: foi para vencer a minha vaidade e o meu orgulho de médico mundano que após a minha morte pedi a Deus para voltar um pobre preto, escravo dos brancos, que se viam arvorados em senhores da vida dos irmãos de cor. Como jesuíno eu sofri, apanhei tanto que um dia a ponta do chicote vazou um dos meus olhos. Eu era um preto ignorante, meu filho, tão ignorante que nem sabia falar. Apesar disso, eu sempre que podia, eu corria até a capela, de joelho, no canto mais escondido, mas com o coração atado a todos os corações que sofriam, eu apenas repetia para Jesus: meu Senhor, Jesuíno está aqui. Um dia, ao pronunciar minha única e modesta oração, adormeci. Adormeci para acordar em luz brilhante, ouvindo uma voz que dizia: eu ouvi a tua voz, a tua súplica. Por isso, filho, como recordação dessa vida tão humilde para o mundo do corpo,
mas tão importante para a evolução do espírito, é que me apresento como jesuíno. Foi somente como um preto escravo que eu consegui aprender o verdadeiro sentido da palavra amor. Poucos dias após os acontecimentos, as testemunhas do caso tiveram satisfeitas provas de que uma dupla cura fora realizada através da mediunidade de Raul Henriot. O doente do corpo abandonar o leito inteiramente restabelecido e o doutor, antes doente do espírito, abraçar a doutrina do Cristo e passar a dedicar uma parte do seu tempo para atender os pobres desvalidos. Concluindo, gostaríamos de comentar como adoramos essas entidades de pretos velhos e caboclos, embora ainda, dentro de nossa querida doutrina, ainda não restam dúvidas. Nós ainda, meus irmãos, somos aprendizes. Existem coisas que não chegou ainda ao nosso conhecimento. Por esse motivo, devemos sempre estar estudando para a nossa própria evolução. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos deste ordem. E eu peço que todos aqueles, ao ler essa mensagem magnífica, que possam divulgar para o conhecimento de todos. Que Deus abençoe mais uma vez a todos os meus irmãos e amigos, e que assim seja.